Quando pensamos em O Mercador de Veneza, vemos canais tranquilos, máscaras, palácios que parecem flutuar sobre a água. A cidade surge envolta em beleza e mistério. Mas, sob essa superfície elegante, pulsa outra realidade. Veneza vive do comércio, do empréstimo, do cálculo cuidadoso e do risco constante do mar. Cada navio que parte rumo a terras distantes leva mais do que especiarias ou sedas. Leva a fortuna de quem apostou nele, a estabilidade de famílias inteiras. Uma tempestade no horizonte pode significar perda. Um atraso pode transformar-se em desastre. Nesse mundo, a segurança depende da palavra empenhada. Os contratos são assinados com solenidade. A tinta fixa compromissos capazes de alterar destinos. A confiança circula como uma moeda invisível. Para os espectadores londrinos do século XVI, esse cenário não era estranho. Londres também crescia, também voltava os olhos para o mar, também começava a apoiar-se no crédito. O dinheiro físico tem importância, mas a reputação pesa ainda mais. Uma assinatura num documento pode valer tanto quanto um tesouro guardado a 7 chaves. E quando a confiança se rompe, o equilíbrio vacila. A dívida deixa de ser número e torna-se ameaça concreta. Ao mesmo tempo, a Inglaterra atravessava tensões religiosas profundas. Após a ruptura com Roma, muitos católicos viviam sob pressão, vigiados por permanecerem fiéis à própria consciência. Numa sociedade em que a lei definia os limites da obediência pública, os juramentos tinham consequências reais. Assim começa a história, num mundo em que a letra escrita pode decidir o destino de uma vida. Ao centro da história encontra-se Antônio, mercador respeitado cuja fortuna depende do mar. Desde o início o vemos atravessado por uma melancolia difícil de explicar. Seus navios navegam por rotas incertas, e com eles viaja também sua tranquilidade. Vive acostumado ao risco, mas sua inquietação parece ir além do comércio. Ao seu lado está Bassanio, jovem, elegante e endividado. Sua situação econômica é frágil, mas seu olhar está voltado para algo mais do que o dinheiro. Ama Pórcia, uma rica herdeira que vive em Belmonte, e deseja apresentar-se diante dela com dignidade. Para aspirar à sua mão, precisa de recursos. Amor e necessidade entrelaçam-se em sua decisão. Antônio não hesita em ajudá-lo. O afeto que sente por Bassanio é profundo e sincero. Embora não disponha de dinheiro imediato, está disposto a comprometer seu crédito por ele. Numa cidade onde a reputação equivale à solvência, seu nome basta para garantir um empréstimo. Esse empréstimo é concedido por Shylock, prestamista judeu, figura marcada pelo desprezo social e por anos de humilhações públicas. É meticuloso, consciente de sua posição marginal e orgulhoso de sua identidade. A relação com Antônio carrega tensões antigas. Entre ambos há feridas que o tempo não fechou. Para Shylock, o acordo não é apenas financeiro, também toca fibras pessoais. Enquanto isso, em Belmonte, Pórcia vive sob uma condição imposta pela vontade de seu pai falecido. Seu casamento será decidido por meio de uma prova que ela não pode alterar. Inteligente e perspicaz, observa atentamente aqueles que a pretendem. Ao seu lado está Nerissa, sua confidente, que compartilha suas reflexões e participa ativamente de seu destino. Também conhecemos Jéssica, filha de Shylock. Sua história introduz outro tipo de conflito, o desejo de escapar de uma vida que sente como opressiva e a tensão entre lealdade familiar e aspiração pessoal. Seu vínculo com Lourenço, amigo de Bassanio, acrescentará uma dimensão afetiva que atravessa fronteiras culturais e religiosas. Assim, a obra reúne personagens movidos por forças distintas, porém intensas: amor, amizade, orgulho, desejo de reconhecimento, sede de justiça e necessidade de pertencimento. Ninguém age por uma única razão. Cada decisão nasce de uma mistura de afeto e cálculo, de paixão e circunstância. Sobre esses impulsos humanos se construirá o conflito. O que começa como um empréstimo destinado a favorecer um amor logo revelará até que ponto as emoções podem ficar presas à letra de um contrato. A tensão que parecia distante começa a se fechar. As notícias do mar não trazem alívio.
O contrato assinado diante de testemunhas deixa de ser um simples acordo comercial e se transforma em uma ameaça concreta. Antônio enfrenta as consequências de uma promessa feita por amizade. Shylock exige o cumprimento exato da cláusula pactuada. Para ele, a lei representa estabilidade em um mundo onde foi desprezado. Se a lei não se aplica com rigor, seu direito também não é respeitado. A ação se desloca para o tribunal. Ali, diante de autoridades e testemunhas, Veneza confronta seu próprio princípio fundamental. A palavra escrita sustenta a ordem da cidade. Se um contrato pode ser ignorado por compaixão ou conveniência, todo o sistema comercial perde credibilidade. No entanto, a cena não se limita ao âmbito econômico. Surge uma pergunta mais profunda: a justiça é apenas a aplicação literal de uma norma? Na tradição bíblica compartilhada pelo público da época, Deus é justo e a lei tem peso. Mas também se afirma que a misericórdia é atributo divino e supera o juízo estrito. A justiça sem misericórdia pode tornar-se devastadora. A misericórdia sem justiça pode tornar-se arbitrária. O equilíbrio entre ambas é um problema central da experiência humana. Quando Shakespeare escreve esta obra, a Inglaterra ainda vive sob as consequências da ruptura com Roma. A conformidade com a Igreja estabelecida não era apenas uma questão privada. Os católicos que permaneciam fiéis à própria consciência, os chamados recusantes, podiam enfrentar multas, suspeitas e até perseguição. A lei religiosa do Estado exigia obediência visível. Nesse contexto, uma cena em que a letra exata do contrato se impõe com severidade podia ressoar para além do teatro. O conflito entre norma escrita e consciência interior não era abstrato. Fazia parte da vida pública. Shylock apega-se à literalidade do acordo. Antônio fica exposto ao seu rigor. E no meio do tribunal surge uma apelação diferente, a ideia de que a grandeza da justiça se manifesta quando ela sabe abrir espaço para a misericórdia. O confronto não opõe apenas dois homens. Apresenta duas formas de compreender a ordem, uma centrada na exatidão inquebrantável, outra aberta à possibilidade da graça. O tribunal torna-se, assim, um espaço onde se põe à prova não apenas um contrato, mas a relação entre lei, dignidade e compaixão. E o espectador permanece diante de uma questão que atravessa toda a obra: o que acontece quando a lei é aplicada sem espaço para a misericórdia? Após o momento decisivo no tribunal, a ordem parece restabelecer-se. A ameaça imediata dissipa-se e a ação regressa a um espaço mais íntimo. Belmonte recupera a sua luz, a sua música e o seu tom de celebração. O amor encontra o seu lugar. As promessas mudam de forma. As palavras que antes significavam dívida agora significam fidelidade. No entanto, algo ficou exposto. A lei mostrou a sua força. A misericórdia revelou o seu poder. Mas o equilíbrio não é simples. O que aconteceu não desaparece completamente sob a harmonia final. Algumas personagens ganharam, outras perderam mais do que parece à primeira vista. A justiça foi cumprida de acordo com o quadro legal da cidade, mas a experiência humana deixa nuances difíceis de ignorar. É por isso que a obra não se esgota numa simples leitura. Pode parecer uma comédia romântica, mas está atravessada por tensões econômicas, sociais e espirituais. Pode-se celebrar o triunfo do amor, mas também perceber a fragilidade da dignidade quando depende da letra estrita de um acordo. Shakespeare não impõe uma conclusão fechada. Apresenta um conflito e leva-o até aos seus limites. A lei sustenta a ordem, mas a misericórdia humaniza essa ordem. Sem uma, a sociedade torna-se fria. Sem a outra, torna-se instável. No final, a questão permanece em aberto. O que torna uma comunidade verdadeiramente justa? A exatidão implacável das suas normas ou a capacidade de exercer compaixão? Porque quando a lei é aplicada sem misericórdia, a justiça deixa de ser humana. Para mais clássicos, inscreva-se e deixe o seu gosto. Comente qual tema mais o impactou. Link para uma edição ilustrada do livro com tradução oficial na descrição.